Hoje, dia 18 de maio, eu estou aqui para falar com você sobre um assunto muito importante, que eu não costumo trazer aqui essa temática, mas como hoje é o Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual na Infância e na Adolescência, eu estou aqui para falar sobre esse assunto. E eu estou aqui na frente desse quadro justamente porque tudo o que acontece na nossa infância traz marcas para a nossa vida adulta e com o abuso sexual não é diferente. E aí eu tô aqui para te trazer um pouco sobre a minha visão enquanto profissional e para te trazer justamente essas marcas que sim ficam para a vida inteira. Eu sou a psicóloga Aline Bedin, eu costumo trabalhar com questões de ansiedade, mas hoje eu quero te trazer essa reflexão sobre os reflexos do abuso sexual na vida inteira. Então, o que eu percebo muito que acontece é que pessoas que foram abusadas na infância ou na adolescência trazem muita culpa, trazem um sentimento de desvalorização muito grande. Então, elas não entendem exatamente por que aquilo aconteceu, elas se sentem mal por ter acontecido, elas entendem que elas tiveram algum tipo de culpa pelo que aconteceu. E um outro sentimento que é muito, muito, muito presente é a vergonha. Então, a maioria das pessoas tem muita vergonha de trazer esse assunto, tem muita dor, inclusive, para tocar nessa ferida, mas eu vejo que a vergonha é algo assim muito, muito forte e a culpa, né, por se sentir, por entender que de alguma maneira talvez possa ter contribuído para o que aconteceu. E aí eu preciso te dizer que a culpa nunca é da vítima. A culpa nunca vai ser da vítima, porque independente do que acontecer, uma criança, um adolescente não tem o discernimento para decidir algo sobre, para decidir sobre a sexualidade, ou então, às vezes, até para ter força de dizer que não. Eu acho que às vezes a gente acaba meio que não dando a devida atenção para isso, ou não dando a devida importância, sabe? Para a gravidade disso. E assim, outra coisa que me chama muito a atenção nesse assunto é que a maioria dos abusos acontecem com pessoas próximas. Então, normalmente é alguém que a criança, que o adolescente conhece, confia, e aí isso traz uma bagunça muito grande na cabeça dessa criança ou na cabeça desse adolescente, porque normalmente, né, a pessoa ali, o agressor, ele vai, não é só o abuso sexual, mas existe também o abuso psicológico envolvido nisso. Porque na grande maioria das vezes, o agressor, ele acaba fazendo, né, com que a vítima não conte, ela fala com a vítima de uma maneira que a vítima se sente errada, e ela sente que não pode contar. Então, esse jogo psicológico, né, acaba sendo muito forte, e aí a criança, o adolescente acaba sofrendo por muito tempo, o abuso acaba se repetindo justamente por causa dessa, poderíamos dizer até às vezes alguns tipos de ameaça, né, do tipo, se você contar para sua mãe, eu vou fazer, né, sei lá, eu vou fazer algo muito ruim com a sua mãe, né, algo nesse sentido. Então, fica difícil para a criança falar também. E aí, pensando em como talvez seja possível diminuir a incidência disso, ou então, pelo menos, diminuir o tempo que isso acontece, ou a quantidade de vezes que isso acontece, eu acho que é importante a gente pensar na própria relação que nós temos com nossos filhos, né? Então, eu sempre, né, logo depois que a Gabriela nasceu, e aí, claro, né,
eu também me deparo com os desafios da educação, né? Porque não tem como ser diferente. E aí eu comecei a pensar no seguinte, né? Se por acaso acontecer isso com ela, será que ela teria coragem de chegar e me contar, apesar de todo o jogo psicológico que existe por trás de um abuso? Né? Será que ela teria essa coragem? E aí eu comecei a me questionar como eu poderia educar ela de uma maneira que ela tenha essa segurança. E aí fica a dica, né, de talvez como você pode aumentar a confiança do teu filho em você, da tua filha, para que ela de fato possa vir te contar se algo de errado estiver acontecendo. E uma das coisas que eu tenho feito e que eu acredito que pode ajudar você também é no sentido de sempre ouvir o que a criança tem para falar e validar o sofrimento da criança. Porque às vezes a criança diz, vamos pensar uma criança em idade escolar e aí ela tem uma prova. E aí ela está extremamente ansiosa para essa prova e ela vem te pedir ajuda ou ela vem te dizer que ela está ansiosa por causa dessa prova. Muitas vezes os pais acabam dizendo, ai, mas para que se preocupar tanto assim com uma prova? É só uma prova. Como é que tu vai lidar depois quando tiver problema maior na vida? Tudo bem, eu entendo a visão, né, de é só uma prova. Só que naquele momento essa prova é o maior sofrimento dela, é algo que é de extrema importância para ela. Só que a partir do momento que você não valida o sofrimento dela em relação a uma prova, como que ela vai te contar que alguém fez mal para ela? Se essa pessoa disse que ela não pode contar para ninguém. Como é que ela vai achar que você vai acreditar no que ela está falando ou que então você vai de fato ajudar? Se quando ela está preocupada com uma prova que é importante para ela, você não consegue perceber essa importância. Então, o que eu tenho feito justamente é buscar entender buscar falar nesse sentido, entender o que ela tem para dizer, né? Então, sempre ouvir a criança, sempre ouvir o adolescente, para que ele tenha sim, né? Para que os nossos filhos tenham sim a segurança de nos contar, de nos falar o que está acontecendo. E é claro que só isso não vai resolver, mas eu acredito que isso pode ajudar. E aí para você que é pai e mãe, ou para você que tem aí alguma criança ou adolescente no seu convívio familiar também, eu vou deixar aqui na legenda alguns sinais de alerta, alguns comportamentos que as crianças acabam apresentando, os adolescentes acabam apresentando quando existe alguma forma de abuso. Então, se você quiser saber um pouquinho mais, dá uma olhada aqui na legenda. E se você acredita que esse conteúdo aqui seja importante, seja válido e possa ajudar, compartilhe esse conteúdo também com mais pessoas para que essa informação chegue mais longe.